Entrei ao vivo. Lembrando que quem quer participar do sorteio tem que escrever: eu quero participar do sorteio. Eu quero concorrer ao sorteio. Já tem gente escrevendo aí. Vamos lá. Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos aí, enquanto o pessoal vai entrando. E já já nós vamos começar. Escreve aí pra mim aí se vocês estão escutando bem, a imagem tá boa, se está tudo certo. Boa noite pessoal. Vamos lá, 54 pessoas. Eu quero participar do sorteio. Vamos lá. Boa noite. Vamos lá, pessoal. Vamos começar, tá? Honrar as pessoas que entraram no horário e a gente vai dar início. Eu queria começar chamando vocês para fazer uma pequena reflexão. A gente fala tanto, né, desse monstro fusariose. Mas quem é a fusariose? Aonde vive? Do que se alimenta? Então, nós vamos começar essa live quebrando algumas camadas, tá? A gente vai começar a descobrir quem é, tá? A fusariose. Então vamos lá, o que é fusariose? Fusariose é uma doença infecciosa causada por fungos do gênero Fusarium, que tem diversos tipos de fusário. Esses fungos são bastante comuns no ambiente, podendo ser encontrados no solo, água, plantas e até mesmo no ar. Aí começa a ficar mais complicadas as coisas. E dentro da cultura da pimenta do reino, basicamente a gente tem 2 tipos de fusariose que atacam a pimenta do reino. O primeiro é Oxysporum e o segundo é Solane. E aí, qual que é o pior? Como que eu sei qual que é um e qual que é outro, tá? Então agora eu vou falar as diferenças. Qual a diferença entre Fusarium Oxysporum e Fusarium Solane na pimenta do reino? Podem ser observados em aspectos como a patogenidade, os sintomas de infecção, epidemiologia e a resposta à planta pela infecção, tá? Fusarium Oxysporum. Fusarium Oxysporum, eu vou ler uma introduçãozinha aqui, depois eu explico da minha forma, tá? Esta espécie é conhecida por causar uma forma de murcha vascular, afetando principalmente o sistema vascular da planta. Quando você chega na sua área e você vê aquela planta que ontem estava bacana e aí hoje você chega lá, ela está toda murcha e amarela de uma vez só, cai todas as folhas e morre. Isso é a Fusarium Oxysporum, tá? Quando infecta a pimenta do reino, pode levar a uma murcha progressiva, inicialmente pelas folhas mais velhas e avançando pelas folhas mais novas, tá? E aí, a Solane. Essa espécie tende a ser mais associada a infecções necrosantes, podendo causar podridões das raízes e parte das estruturas vegetativas. Aquela planta que você começa a ver algumas partes dela secando, alguns ramos, isso é a Fusarium Solane, tá? Em pimentos do reino, Fusarium Solane pode causar apodrecimento das raízes, morte da plântula, além de ser capaz de infectar partes como o caule da planta. Então aqui a gente já começa a separar algumas coisas, tá? Quando eu tenho a Fusarium Oxysporum, ela só é contaminada, as plantas só são contaminadas pelo sistema radicular. Fusarium Solane, a planta pode ser contaminada pela raiz e pelas partes aéreas. Como que se contamina pelas partes aéreas? Pelos micélios dos fungos, pelo vento, pela nossa mão, por uma ferramenta, por diversas coisas. A gente pode levar a contaminação. Mais pra frente eu vou falar sobre isso.
Então, os sintomas nas plantas, né? Eu já falei da Fusarium oxysporum, é um sintoma típico, né? Inclui o murchamento das folhas, amarelecimento, necrose dos tecidos, principalmente das folhas nas partes mais velhas e depois vai passando para as partes mais novas, tá? Lembrando que o sorteio vai ser para as primeiras 20 pessoas que entraram, minha equipe já está organizando. E quem for sorteado tem que estar presente na live. Se não estiver presente na live, a gente faz um novo sorteio e passa para alguma outra pessoa. E se for uma pessoa que for sorteada, que já tem o protocolo, onde a gente já trabalha com isso, a gente vai fazer um novo sorteio. Tá bom? Só para a gente alinhar. Só um momento. Oi? Ó, teve gente que não escreveu que quer participar, tá? Vai ficar de fora. Então, o ciclo de vida e a epidemiologia. Fusarium oxysporum é um ciclo de vida, geralmente ocorre no solo, aonde eu falei, aonde o fungo pode sobreviver por longos períodos numa forma de conídeos ou microcleródios. Aí entra a questão que todo mundo me pergunta, todo mundo fica me dizendo assim: eu posso fazer um replantio da pimenta do reino? Aqui eu estou falando para vocês, ó, prestem atenção no que eu estou falando. Para amanhã vocês não estarem me pedindo. Eu posso replantar? Aí eu vou voltar esse assunto, tá? Ocorre no solo aonde o fungo pode sobreviver por longos períodos na forma de conídeos. Então, depois que você chegou e acordou esse monstro, ele vai ficar ali. Ele vai ficar ali. E aí você vai trazer outra planta, você vai plantar, e aí essa planta vai chegar na metade da estaca e você vai dizer: resolvi o meu problema. Aí a fusariose entra e dá uma pancada nela. É isso que acontece. Tem como fazer um replantio. Tem. Tá? Como que é transmitido a Fusarium oxysporum? Transmitido principalmente pela água. Principalmente pela água. Material de propagação contaminado, mudas. Material de propagação contaminado. Quando você compra uma muda de um viveiro que cortou os clones na roça, não estou dizendo que não pode ser feito assim, tá? Não me interpretem mal, mas a pessoa que está cortando os clones na roça, qual a certeza que ela tem que essa planta não está contaminada com fusariose? A fusariose não é a planta não se contamina hoje e daqui um pouco já se manifesta o resultado. Não, isso demora um longo tempo. Isso é tipo um câncer numa pessoa. Que aí geralmente quando as pessoas falam assim: nossa, ele descobriu que tinha um câncer e morreu. Morreu muito rápido. É lógico, porque o negócio já estava tomado conta. Só um momento, gente, que eu quero tirar um gato meu aqui de cima da minha mochila. Com licença. Com licença. Senão ela enche pelo minha mochila. Me perdoem. Tá? Então, o fungo pode se tornar uma praga resistente, persistente no solo, afetando plantas sucessivas, que é a questão do replantio. Tá? Oxysporum. Vamos para a Solane. A Fusarium solane também tem uma capacidade de sobrevivência no solo. Geralmente Fusarium, eles sobrevivem no solo, tá? Mas é mais frequentemente associado a infecções de raízes, muitas vezes em condições de excesso de umidade. Então, quando a gente tem uma área mal drenada, aonde empoça água, com esses problemas, não foi feita uma subsolagem, não foi feito um bom preparo de solo, eu vou ter problema de fusariose. Tá? Outra coisa, infecções podem ocorrer através de ferimento nas raízes. A nossa velha e companheira inchada. Aí quando você compra uma muda, e aí você pega essa muda e leva para sua casa, e aí tem um monte de raiz para fora da sacolinha, a gente acha bonito isso, né? Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que cortar para plantar. Aí você já está plantando com uma abertura para o fusário.
Olha que bacana. Aí vem acarretar hoje as mudas de paper pot, que você não precisa cortar raízes, você não precisa fazer nada. Pensa bem, vamos lá. A infecção pode ocorrer através de plantas, em plantas com estresse, quando a planta passa por um estresse hídrico ou qualquer outro tipo de estresse, quando você faz uma adubação descontrolada, quando você deixa a sua planta desnutrida, quando você erra na adubação, que aí vocês falam para mim, qual adubação que eu tenho que fazer que a planta está derrubando o foro, está derrubando o cacho? Desequilíbrio nutricional, porta de entrada para fusário. Notem que a fusário está extremamente ligada a todos os erros que a gente comete no campo. É isso, tá? Períodos de seca, quando eu tenho muita seca e eu passo com um problema de estresse hídrico na minha planta, eu estou deixando portas de entrada para fusariose. E quando eu tenho muita chuva também, eu tenho portas de entrada para fusariose. Olha que interessante, né? Aí, resistência das plantas, Fusarium oxysporum. Algumas variedades de pimenta do reino podem ser mais resistentes à infecção do oxysporum, mas o controle da doença geralmente requer manejo adequado do solo, uma rotação de cultura, que a gente trabalha com monocultivo. Aí você quer tirar uma pimenta do reino, quer plantar uma pimenta do reino de novo, não vai dar certo. A gente precisa de uma rotação de cultura, tá? Não aconselho também arrancar uma pimenta e plantar um café. Depois eu vou falar de nematóides, tá? Culturas para prevenir o acúmulo de nematóide. Hoje eu teve uma pessoa me pedindo, mas me disseram que se plantar braquiária, eu posso multiplicar os nematóides. Pelo contrário, você reduz. Existem plantas para a gente reduzir a população de nematóides. Então, é isso. Fusariose é manejo de fusariose juntamente com o nematóide. As duas andam junto, de mão dada. Aí, resistência em plantas de Fusarium solane. Solane pode ser mais difícil controlar, é o que eu estou falando, que ela é pior. Quando eu tenho uma pressão de Fusarium solane na minha área, é muito pior do que uma Fusarium oxysporum. Se você dissesse para mim assim, Erasmo, qual das duas você queria mexer? Eu prefiro mexer com a oxysporum. A solane, ela é muito mais agressiva. E geralmente a gente encontra as duas nas áreas. Só que sempre tem uma que se sobrepõe. E quando eu tenho a solane que se sobrepõe, o meu problema é muito pior. É muito pior. Porque eu estou falando para vocês que eu tenho contaminação pelas partes aéreas. Fusarium oxysporum é só para as raízes, né? E aí, olha só, a solane pode ser mais difícil de controlar, porque a infecção pode ocorrer em condições ambientais desfavoráveis, como um solo mal drenado. Lembra que eu falei agora aqui atrás aqui, que você só tem uma chance de preparar bem o solo? É só uma chance. Se você não fizer um bom preparo, não descompactar, não fazer o seu dever de casa, você vai ter problema. Solo mal drenado é fusariose. Ou quando as raízes são danificadas, aí você vai lá com a sua enxada, vai ter problema. Controle e manejo do Fusarium oxysporum. O controle da Fusarium oxysporum envolve práticas como o uso de cultivares resistentes. Hoje a gente não tem dentro da pimenta do reino. Já existe pesquisa, tá? Na Índia existe uma variedade de pimenta do reino que se chama a pimenta do reino híbrida do mundo, que ela se chama Tecan. Quem tiver curiosidade, pesquisa, tem sites que tem essas informações. É feito um enxertia a 50 centímetros do solo. Então essas plantas não têm contato com o solo. Lá eles têm um problema muito sério com fitófora também e fusário. Então ela tem resistência. Hoje, o pessoal da Incaper, conheci o pessoal no Espírito Santo, agora nessa última viagem, já estão trabalhando em cima de pesquisa. No passado já foi trabalhado em cima de pesquisa um porta-enxerto. Só que com 3 a 4 anos começava a dar rejeição do cavalo e cavaleiro. E aí foi parado isso. Hoje já se retornou, porque é uma das únicas soluções da gente ficar livre de problema de fusariose. É essa, tá?
Outra coisa, fungicidas específicos, embora o controle químico muitas vezes ele não é efetivo. Depois que entrou na planta já era, porque devido os fungos já são resistentes. Trichoderma bacillus, vou falar mais pra frente disso. Nós vamos chegar lá, nós estamos caminhando. Fusarium solani, o contrário da Fusarium solani. Agora, só o Trichoderma bacillus não vai te resolver a tua situação, tá? Um pouquinho mais eu vou falar lá na frente. Solani pode ser mais eficiente com o uso de fungicidas sistêmicos ou biológicos. Começamos a entrar. Bem como a prática de controle de irrigação, boa gestão das condições do solo, evitando o excesso de umidade e melhoramento da aeração do solo, melhorando a minha qualidade de matéria orgânica e quantidade de matéria orgânica. Vamos lá. Quais são as formas de contaminação? Então, a gente já surfou na onda de o que é fusariose, quais são as fusarioses que atacam a pimenta do reino e como são as formas que ela ataca as plantas. Qual é a forma de você identificar se é uma ou se é outra? A gente já passou por isso, tá? Então agora, quais são as formas de contaminação? Mudas, contaminadas. Quando é cortado clones de roça, eu não tenho certeza nenhuma que essas plantas não podem estar contaminadas. Já vi muito caso, tá? Plantios novos, quando começa a morrer muito novo, geralmente vem com a muda, tá? Ferramentas, quando eu falo que você pega a muda de sacolinha e tem uma cachopa de raiz lá embaixo e você acha a coisa mais linda do mundo e você tem que cortar essas raízes, porta de entrada para fusariose. A enxada, porta de entrada para fusariose. Gente que não quer controlar mato na roça e passa grade, porta de entrada para fusariose. Outra forma de contaminação, água. Outra forma de contaminação, solo, já contaminado. Trânsito de pessoas e animais. Como assim trânsito de pessoas e animais? Lógico, você vai lá e pisa com o seu calçado em uma área que está contaminada, que tem fusariose, e você vai lá pisar em outro lugar. Você pega com a sua mão, ou você passa com o seu veículo em um lugar que tem fusariose e depois você vai para um lugar que não tem fusariose. Você vai estar levando. Animais. O animal foi lá, cavou, o animal caminhou. Resíduo de plantas contaminadas. Por isso que a indicação é retirar as plantas da área. Vento, que eu falei, Fusarium solani pode ser contaminada através do vento. Condições ambientais desfavoráveis, muita chuva, muito sol. Todos os extremos fazem mal. Monocultura, então a gente botou a pimenta e quer voltar a plantar a pimenta. Isso a gente não faz uma rotação de cultura. A nossa pressão de doença sempre vai ser maior. Eu vou dar um exemplo. As pessoas que plantam melancia, tá? Quem entende de melancia aí, fala aí. As pessoas que entendem de melancia, não faz 2 plantios em uma área. O cara faz uma melancia, uma abóbora e depois ele vai para outra área. Por causa que a pressão de doença no segundo plantio ele é muito maior. Depois que você desencadeou alguns patógenos, tá? Inseto, embora não seja comum, não é muito comum contaminação de fusariose por inseto, mas existem relatos, tá? E agora chegamos aos nematóides, tá? Vamos lá. O que são nematóides? O que são nematóides? Olha, depois a gente vai sortear um protocolo de prevenção de fusariose juntamente com um voucher de uma análise de nematóide pelo laboratório Agrolandes, onde Erasmo Agro tem um convênio. Eu vi que a Agrolandes está na live, né? Muito obrigado. O pessoal do laboratório, conheci o laboratório, muito bacana. E quando a gente fala em fusariose, o primeiro passo que a gente tem que tomar é uma análise de nematóide. Depois eu vou comentar um pouco mais, tá? Nematóides são vermes microscópicos pertencentes ao filo Nematoda. Também conhecido como os vermes redondos,
Eles são organismos não segmentados, geralmente cilíndricos, alongados, que podem viver em uma ampla variedade de ambientes, como solo, água doce, água salgada e em outros organismos, como plantas, animais e humanos. Existe um pesquisador do Espírito Santo, que acho que ele é da Encapera, não vou me lembrar os nematóides, e foi perfurado uma área a mais de 300 metros de profundidade do solo, tinha nematóides. Então você veja bem, tem nematóide por tudo. Então nós já sabemos como que são os nematóides. Então, tamanho, a maioria dos nematóides tem um corpo cilíndrico, movimentação, a locomoção dos nematóides é realizada por contração muscular, é tipo uma minhoca, tipo uma lagarta, tá? Vamos lá. Tipos de nematóides. Nematóides fitopatogênicos. Pronto, saiu. Esses parasitam plantas e causam dano significativo às culturas agrícolas. Eles podem afetar as raízes das plantas, causando murcha, necrose, deformação e queda na produtividade. Exemplo inclui o pior de todos, porque que eu sempre peço uma análise de nematóide. Eu preciso saber com quem eu estou mexendo. Quando eu vou entrar numa guerra, quando existe uma guerra, não existe uma pesquisa, quem é meu inimigo? Então, eu preciso saber com quem eu estou mexendo. O pior espécie que tem são os meloidógenos. Vamos falar de verango um pouco mais para frente. Calma, Wendy. Nematóides das galhas, esses são os piores, tá? Que são os meloidógenos. Ele ataca tanto café como pimenta, ele ataca uma gama gigante de culturas, mas eu vou falar hoje aqui de pimenta, tá? Aí tem o Rhodopólus, tá? Que são os nematóides das raízes, e tem os pratilencos, que são os nematóides das lesões. Mas eu vou falar agora só desses três, que são dos piores que a gente encontra na pimenta do reino. Aí depois tem a segmentação, por exemplo, a Endoidógena incógnita, javânica. E eu não vou entrar a fundo nisso, porque senão nós podemos ficar até amanhã aqui falando sobre isso. Então, identifiquei que eu tenho nematóide. Existem nematóides que vai estar lá presente no solo, mas ele não faz nada na minha pimenta. Ok. Agora, quando eu encontro, e por que eu peço um laudo primeiro, antes de entrar com o protocolo? Eu abro meu computador, para quem quiser ver aqui, eu puxo 30 laudos de nematóide, aonde... Eu vou falar em raiz, tá? Aonde? 1 grama de raiz. Vocês sabem o que é 1 grama de raiz? Não é nada. Eu pego laudos que tem 8 nematóides numa grama de raiz e eu pego laudos que tem 700. Então, tem muita raiz nesse nematóide. Ovos, muitos ovos. Então, a gente precisa saber com quem a gente está mexendo. Vamos lá. Tipos de nematóides. Aí a gente tem nematóides que parasitam animais. Por exemplo, até a gente, a lombriga, né? Quem que era criança aí não teve... Quem que era criança aí não teve lombriga? Então, tem que tomar um remédio para a lombriga. É um nematóide, tá? Isso é um nematóide. Vamos lá. Temos nematóides benéficos, que eles ajudam a decompor a matéria orgânica e reciclagem de nutrientes no solo. Então, a gama que a gente tem de nematóides que fazem mal para o nosso plantio é bem menor do que os que fazem bem. Então, vamos lá. O que eu posso usar para matar o mato da pimenta? Vamos lá, o ciclo de vida. Qual que é o ciclo de vida de um nematóide? Dura de 3 a 4 semanas, tá? E esse ciclo, ele é muito importante a gente entender sobre esse ciclo. Começa com o quê? Ovo. O ciclo começa com a postura de ovos geralmente depositados no solo ou nas raízes das plantas. Então, eu posso ter ovos na rizosfera, que está ao redor das raízes ou próximo, ou eu posso ter os ovos dentro das raízes, que aí eu tenho um problema muito maior.
Larvas, depois é o segundo passo. Larvas. Após a eclosão, os nematóides passam por várias fases larvais, que se chama J1, J2, J3 e J4. E aí ele já chega ao ponto adulto, durante as quais pode se alimentar e se desenvolver. Só que é coisa muito rápida, gente. É 3 ou 4 semanas já virou tudo de novo. Aí na fase adulta, o nematóide atinge sua forma sexualmente madura e pode começar a se reproduzir, completando o ciclo de 3 a 4 semanas. Uma fêmea coloca de 50 até 400 ovos, pode colocar. Olha o problema que a gente tem. E aí, né? Aí eu pergunto para vocês, o que eu faço agora com toda essa informação? Sabendo que o nematóide está aí no solo. Qualquer solo que pegar hoje na nossa região e mandar para o laboratório, mandar aí para o Agrolands, eles vão dar positivo para nematóide. Até hoje eu não vi nenhuma análise ir e dar negativo. Aí você vai me dizer, nossa, mas por que você pede um laudo se tem nematóide ou não, se você sabe que tem? Eu preciso saber com quem eu estou mexendo, saber com a quantidade que eu estou mexendo. Eu preciso saber disso. Então, quais são as formas de prevenção e controle de fusariose? Agora a gente vai começar a funilar as coisas. Produtos... Só um momento, pessoal. Oi? Vai ficar salva a live. Vai ficar salva. Tá? Estão pedindo se a live vai ficar salva? Vai. Tá, mas por quê? Vocês querem abandonar a live? Senão eu não vou deixar salva. Fica aí na live. Produtos biológicos. É uma da forma de prevenção e controle. Não existe manejo de fusariose sem manejo de nematóide. As coisas andam junto. Se você disser que está fazendo, alguém falou do verango, eu vou falar depois. Só o verango não faz nada. Só os bacilos não faz nada. Só o tricoderma não faz nada. É um conjunto de ações, tá? Um programa nutricional bem feito, uma irrigação bem feita, biológicos, aliado a um químico. Depois eu vou falar mais pra frente. Então, nada que você diga pra mim que só uma coisa vai resolver, não vai. Não vai. É um conjunto de ações, tá? Então, análise de nematóide. É uma forma de prevenção e controle que eu já estou sabendo com quem que eu estou fazendo. Choque químico para redução da população. Eu utilizo o verango para o verango. Também tem nímites, tá? Também tem outros nematicidas. É porque aqui agora a onda do momento é o verango. Todo mundo quer vender verango, todo mundo quer fazer verango. Eu vi gente comprando verango que o vendedor falou para ele que aquilo era para fusariose. Desculpa, tá? Mas totalmente errado, né? Errado quem comprou, que não se informa, e errado quem vendeu, tá? O verango, ele é utilizado para reduzir a população de nematóide. O nematóide, você nunca mais vai ficar livre de nematóide. O que eu preciso fazer é reduzir a população. E aí sim, depois eu entro com os biológicos. Mas antes disso, um choque químico com o verango para redução. Eu falo verango porque todo mundo está falando verango, mas existem diversos outros. Até uma abamectina bem feita. Dá para usar, sabe? Tem diversas coisas. Vamos lá. Choque químico, redução da população. Indutores de resistência. Quem já ouviu falar em indutores de resistência? Ácido salicílico. Dei uma estudada. Fosfito de cobre. Citocinina para melhorar o sistema radicular. E biocida. Já ouviram falar em biocida? Tá? Aí quando a gente vai passando para os biológicos, a gente precisa começar a estudar algumas coisas um pouco mais amplas. Que não é. Todo mundo fala em biológico hoje, acha que é só o tricoderma. Não é. Não é. Tem muito mais coisas. Vamos lá. Quais as formas de prevenção e controle? Então, eu vou falar um pouco sobre o protocolo que eu utilizo. Tá? Primeiramente, uma análise do nematóide. Segundo, eu faço uma aplicação de verango para redução de população. Né? Depois, eu entro
com indutores de resistência para a planta. É uma vacina que eu entro com fosfito de cobre, eu entro com ácido salicílico, eu entro com citocinina, porque os nematóides me moeram as raízes dessa planta. Eu preciso fazer ela aumentar o sistema radicular. Obrigado quem comentou. Nimitz é inviável, custo absurdo. Se eu comparar o custo hoje do Verango e o Nimitz, eu vou no Verango, porque o custo fica muito menor. A dosagem do Nimitz é maior do que o Verango. Então, custo no final vai ficar pior. Mas voltando ao assunto, depois que eu fiz tudo isso, eu entro com um biocida. Tá? Quem quiser saber, depois dá uma pesquisada. Biocida. Eu aplico esse biocida no sistema e eu reseto o sistema. Como assim? Eu mato tudo que tiver de bactérias boas e ruins. Eu elimino tudo. Tá? Biocida é utilizado em laboratórios, é utilizado em hospitais, é utilizado para desinfecção de diversas coisas. Tá? Então, eu entro com ele. Aí depois, eu entro com alguns biológicos, aonde é o que eu estou falando, um biológico só. Eu não vou falar nome de produto aqui também, porque eu não estou ganhando para fazer propaganda de produto. Mas tem alguns produtos de multinacionais que está no maior auge, que esse cara tem apenas um bacillus. Eu vou falar o bacillus, mas não vou falar o nome do produto. Bacillus velensis. Para quem conhece vai saber do que eu estou falando. Só ele não vai fazer nada. É uma baita de uma onda das multinacionais estão fazendo. Então, abram os seus olhos. Aí depois que eu fiz tudo isso, eu começo a utilizar o quê? Um Bacillus subtilis, um Bacillus pumilis e um Bacillus amyloliquefaces. São 3 bacilos que eu utilizo, que eles são especializados em caçar nematóides. Eles caçam nematóides. Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Aí tá todo mundo falando verango, biológicos, isso, aquele outro. Vocês sabiam que bacilos e o verango não pega ovos de nematóides? Voltando agora lá atrás o que eu falei, que uma fêmea pode botar de 40 até 300 ovos, 400 ovos. E aí, o que vai adiantar? Fica difícil, não fica? Então a gente precisa estudar. E aí, o que eu faço com os ovos, Erasmo? Aí eu entro com fungos especializados em caçar ovos. Eu tenho 2 fungos que se chamam Pocônia, e esse cara aqui é difícil o nome, deixa eu ver se eu consigo falar. Eu conheço ele, mas eu não consigo falar o nome dele direito, tá? Paecilomyces. E Pocônia, olha só, saiu. Eles são especializados em caçar ovos e caçar fêmeas com ovos. O serviço deles dentro do solo é isso. Eles caçam. Aí eu começo a fechar um ciclo. E aí também entra um tricoderma. Aí sim, o tricoderma entra. Mas vocês viram que eu utilizo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu utilizo 6 biológicos dentro desse meu protocolo. Existem produtos que eu já tenho eles aliados junto, tá? Se eu pegar ele sozinho, fica caro. Esse é um produto que eu não consigo fazer on-farm, tá? Para quem sabe aí o que é on-farm, é a produção caseira de biológicos. Agora aqui, como eu tenho bactérias e eu tenho fungos junto, eu não consigo aumentar essa população, né? Eu não consigo replicar esse produto, fazer um on-farm. Vamos lá. Agora, eu vou falar um pouquinho. Deixa eu só ver quanto tempo passou, quanto tempo nós temos. Só um momento. Quanto tempo nós temos? 26 minutos. Temos ainda 26 minutos? Tá. Eu vou dar uma passadinha por cima, um pouquinho em cima de cada bacillus, só para vocês verem que não é só o nematóide. Biológicos me trazem um monte de benefícios para dentro do meu sistema. Eu vou falar primeiro dos ácido salicílico. O ácido salicílico,
ele cria uma defesa contra patógenos, tá? Ele ajuda e fortalece as defesas naturais contra insetos, fungos e outras pragas. Então, é uma vacina que a planta recebe, tá? A citocinina, ela faz uma divisão celular, é um hormônio chamado citocinina. Citocinina é fundamental para a divisão celular, especialmente no início do desenvolvimento vegetal. Então, quando eu tô com as minhas raízes todas zoadas, eu pego e boto uma citocinina, depois que eu entro com o verango, para essa planta respirar e começar a emitir novas raízes, para mim começar a trabalhar, tá? O biocida, eu já falei que é para desinfectar. Então, vamos voltar. Agora, eu vou voltar e vou falar um pouquinho sobre cada bacillus, benefícios que eles têm. Voltando, Bacillus subtilis, tá? Promoção de crescimento vegetal. O Bacillus subtilis é uma rizobactéria que ajuda no crescimento das plantas. Ele produz fito-hormônios. Em vez de você estar aplicando hormônios nas plantas, você faz a planta produzir fito-hormônios, enzimas, antibióticos, que melhora a nutrição, acelera a germinação e emergência das plântulas. Controle de pragas e doenças. Ele é um nematicida biológico que quebra a parede celular do nematóide, causa sua morte. Aí você veja bem que não é só o nematóide. Biorremediação. Bacillus subtilis tem a capacidade de biorradicar substâncias contaminantes. Fixação do nitrogênio. Essa planta vai ter uma melhor absorção de nitrogênio. Tá? Melhora a absorção de magnésio, de fósforo, de nitrogênio e enxofre. Melhora na seca, aumenta o processo fotossintético, aumenta a eficiência do uso da água. Então, quando a gente trabalha com biológicos, eu começo a melhorar todo o meu sistema. Não é como um defensivo. Vamos virar essa chave. Bacillus pumilis, uma promoção do crescimento. Pode promover o crescimento das plantas. Decomposição da matéria orgânica. Produz enzimas que ajudam a decompor a matéria orgânica, liberando nutrientes essenciais para as plantas. Proteção das raízes. Aplicado diretamente, isso aqui é tratado semente, gente. Quando planta soja, o pessoal trata semente, tá? Ele fortalece a imunidade das plantas, inibição de esporos de fungos. Então ele também tem uma ação em cima da fusária, tá? Bacillus amiloliquefaces, aumenta a produtividade agrícola, melhora a resistência das plantas a fitopatógenos, disponibiliza nutrientes à planta, melhora a qualidade de saúde do solo, controle de nematóides, redução de inóculo de doenças, maior sanidade e desenvolvimento radicular, maior atividade na rizosfera da planta, ao redor das raízes, tá? Olha só, Bacillus amiloliquefaces é eficaz contra patógenos do solo, como Fusarium, Rhizoctonia e Phytophthora. Notem que não é só o tricoderma que tem ação em cima da Fusarium. Um Bacillus também tem. São micro-organismos do gelo Bacillus, são considerados promotores de crescimento das plantas. Produz substâncias que estimulam o desenvolvimento das raízes, aumenta a absorção de nutrientes. Tá? Aí o Paecilomyces, fungo predadores, produzem grande quantidade de hifas que se modificam em estruturas especializadas, armadilhas, com finalidade de capturar e fixar nematóides. Você veja que eles criam armadilhas para pegar. É um fungo predador de ovos de nematóides. Pocônia, controle de nematóides, fungo parasita os ovos e fêmeas de nematóides, ajudando a reduzir a população desses parasitas. Promove o crescimento vegetal, induz a resistência às plantas. Pocônia é um fungo mais estudado para o controle biológico de fitonematóides. O nematicida biológico Rhizotec, por exemplo, é baseado à base de clamídeos esporos do fungo. Tem produtos à base só disso, tá? O tricoderma, controle de doenças. O tricoderma protege as plantas de patógenos que atacam diversas culturas, como Fusarium, como esclerotina e Rhizoctonia, Solane, né? Promoção de crescimento. O tricoderma produz auxinas e metabólicos
que favorece o desenvolvimento das raízes, tornando-as mais profundas e vigorosas. Então, não é uma ferramenta só utilizada que vai resolver o problema de vocês. Aí, ciclagem de nutrientes. O tricoderma combate pragas e doenças, redução do uso agrotóxico. O tricoderma controla naturalmente e polui menos, gerando uma área sustentável. O ácido salicílico, eu já falei que ele é uma vacina. Então, o que eu tinha para falar hoje de biológicos e de fusariose é isso. Agora, eu vou responder algumas perguntas, tá? Vamos lá. Lembrando que nenhuma ferramenta dessa sozinha eu vou ter ação. Se for para falar de biológico aqui, a gente pode fazer uma live de 3 horas que eu tenho assunto para falar de biológico, tá? Aqui a gente só pincelou por cima, para a gente poder entender o que é e como se age. Então, vamos para as perguntas. Vamos para as perguntas. Deixa eu ver. Tu registrou alguma coisa? Alguém perguntou se pela adubação foliar, se a água estiver contaminada, pode passar para a planta. Alguém pediu se pela adubação foliar e se a água estiver contaminada e você fazer uma adubação foliar aplicando na planta, pode passar para a planta? Sim. Lógico que sim. Se eu tiver o patógeno ali dentro, sim. Ácido salicílico é o mesmo, o das farmácias. Ácido salicílico que se utiliza em plantas, ele tem os mesmos princípios, tá? Mas vocês não vão comprar ácido salicílico na farmácia para aplicar nas plantas, né, gente? Por favor. Mas o princípio é o mesmo. Tem mais perguntas? Verango. As empresas falam que ele é um fungicida, que ele é isso, que ele é aquele outro. No meu ponto de vista, e o que vale para efeito científico é o que está na bula. O que está na bula dele é que ele é um nematicida. Então ele tem ação em cima de nematóides. Ponto. E não adianta virem me falar outra coisa diferente. Até não me provar contra. Me dizer, porque a empresa fala que faz isso. A empresa pode falar qualquer coisa. Eu quero ver o que está na bula. Eu que trabalho com consultoria, eu só posso recomendar uma coisa que está na bula. Que eu tenho um embasamento científico para mim responder. Tá? Se você pegar e me disser, Erasmo, é isso aqui? É o que está escrito. Tá? E é isso. Mais alguma? Não respondeu, né? Alguém falou assim, biológico feito em casa com caldo de cana e arroz, ajuda? Biológico feito em casa com caldo de cana e arroz. Você geralmente isola patógenos, né? Geralmente com arroz você vai pegar um tricoderma. Só que você precisa ter muito cuidado, tá? Verango pode fazer na fértil, Juan? Depende. Já vou entrar nesse assunto. Vamos lá. Se eu isolar, geralmente eu vou pegar um tricoderma na mata com arroz. É uma ótima ideia, mas você precisa conhecer para você mexer. Gente, quando a gente está mexendo com fungos e bactérias, a gente precisa de um pouco de conhecimento. Não sabe que nem doido ir fazendo aí que dá BO. Por quê? Com arroz, eu já fiz aqui. Com arroz, você pega patógeno, os tricodermas bons e você pega fungos ruins. E você precisa separar isso e aí depois, através de melaço, você começa a replicar isso. De que forma? Tá? Os coloridinhos, geralmente os vermelhinhos e os amarelinhos são bons. Agora, aqueles cinzas não são bons, tá? Eles são patógenos, tá? Quartzo, Tiago está falando do quartzo. Quartzo é um bom nematicida biológico, sim, mas ele pode entrar dentro do protocolo, mas eu indico sempre entrar com um nematicida químico para dar uma reduzida na população. O quartzo também ele é à base de bacilos, tá? Vamos lá, alguém pediu se o verango pode ser aplicado via fertirrigação. Pode, eu já apliquei. Agora, gotejo eu não gosto. Por quê? Vamos pensar que é um produto que eu preciso abranger a maior área superficial possível do solo. Quando eu tenho um gotejo, eu tenho um bulbo molhado. E se eu botar esse produto só ali, eu não vou ter muita efetividade. Se eu tenho uma irrigação por microspray e minha irrigação está funcionando bem, tudo certinho, eu preciso conferir tudo minha irrigação, eu posso fazer. Por que não? Né? Sertano para nematóide. Não vou entrar em detalhes, sertano também, é um Bacillus velensis, tá? Só ele não faz nada. Tá? Não vou entrar em nomes comerciais aqui. O meu negócio não é esse aqui, tá?
Vamos lá. Então, respondido isso. Mais alguma coisa? Depois do reset químico, ter um... Sim, dentro do protocolo que eu utilizo, depois que eu reseto todo o sistema, reduzo a população de nematóide, eu só trabalho com biológico. Sim, aí eu só trabalho com biológico. E com o passar do tempo eu vou reforçando. Só que assim, também não é só os biológicos, tá, gente? Eu preciso mudar todo o meu manejo. Botar um capim, é bom também, porque senão tem só a pimenta ali no meio. Outra coisa, eu tenho que parar de usar cloreto de potássio. Se eu estou mexendo com bactéria, eu não posso estar botando um cloro, né? Eu vou matar as bactérias. Aí o que adianta? E eu preciso, com o passar do tempo, eu preciso ir reforçando isso. Eu preciso ir reforçando. Então, a gente está mexendo com organismos vivos. Mais alguma? Cloro? Alguém pediu se diluir cloro e injetar via fertirrigação para acabar com os nematóides. Não, você não vai acabar. Você vai acabar com essas plantas, tá? Que cloro as plantas não gostam. O cloro ele é tóxico para a planta. Você vai acabar com as plantas e não vai acabar com o nematóide. Tem duas perguntas aqui que eu vou responder. Na verdade, eu falo sobre as duas coisas. Mas se uma planta não é fusariose, pode plantar outra. Ah, sim, essa é boa. Uma pessoa pediu para falar sobre essa rotação de cultura. Ó, alguém pediu, se morrer uma planta com fusariose, se eu posso replantar. Eu posso replantar. Depois que eu entrar com todo esse protocolo, eu resetei o sistema, eu mudei todo o meu manejo, eu já enriqueci o meu sistema com esses biológicos, por que não? Eu posso replantar sim, mas isso leva um tempo. Só esse protocolo que eu falo, para a gente aplicar ele, a gente gasta 3 meses para a gente fazer isso. A gente gasta 3 meses para aplicar esse protocolo, tá? Eu vou ler uma pergunta aqui. Qual a frequência deve ser aplicado os biológicos na área a ser tratada e os químicos? Esquece químico, tá? Químico a gente entra só uma vez e depois a gente só mexe com biológicos. O aconselhável vamos voltar um pouquinho atrás. Se você tem um solo pobre em matéria orgânica, eu vou ter um solão que bate em cima do teu solo de 50 graus. Eu preciso estar aplicando muito mais. Agora, se eu vou enriquecendo meu solo com matéria orgânica e vou enriquecendo esses biológicos, eu posso aplicar menos. Tudo depende. Mas vamos lá, pelo menos 1 litrinho por ano a gente vai aplicando e vai enriquecendo esse sistema. Hoje existe um laboratório, ele é no Paraná. E esse laboratório você manda o solo e eles façam. Hoje custa em torno de R$ 1.300 uma análise dessa. Mas dá 30 e poucas páginas do relatório que eles passam, que eles vão analisar todos os fungos e bactérias que você tem no solo, todos os patógenos e fazer contagem do que está tendo mais pressão dentro do sistema e o que você deve, quais os biológicos você deve entrar. E se a gente for pensar, conforme o tamanho do meu plantio, R$ 1.300, não é nada, né? Quanto custa um pé de pimenta morrer? Quanto custa um produto errado que você compra? Né? Estou querendo plantar o cacau aonde teve mortalidade de pimenta por conta da fusariose e deve ser nematóide. Queria saber se afeta o cacau também. Geralmente o meloidógeno ele não gosta muito do cacau. Então é uma boa opção, tá? É uma boa opção de plantar o cacau. Tira a pimenta e vai plantando cacau, que é o que mais a gente vê. Já mostrei diversas vezes aqui no canal. Mais alguma? Qual o melhor jeito da prevenção de nematóides no viveiro com molho de saquinho? Qual a melhor forma de prevenção de nematóides em mudas feitas com sacolinha? E agora? Como que a gente faz? Uma das formas de você trabalhar seria você começar a fazer a aplicação desde o início, fazer a aplicação de biológicos. Esses biológicos que eu estou falando para você. E seria um diferencial para o seu viveiro. Eu nem ia contar aqui, mas eu vou contar um segredo para vocês, tá? Eu não sei se o Fabrício está aí, mas eu vou contar um segredo para vocês. Nós estamos desenvolvendo um protocolo
e um projeto dentro do viveiro. A gente amarrou algumas pontas hoje e a gente vai começar a fazer a aplicação de biológicos nas mudas. Essas mudas vão ser entregues enriquecidas com biológico. Por quê? Vejam bem, tá? Eu tenho uma muda que eu não tenho nematóide, ela tá excelente tudo, e eu pego e vou largar ela lá no chão, lá que tá tudo cheio de fusariose, tudo cheio de nematóide. Aí você vai lá dizer, nossa, essa muda não presta. Não, às vezes é o sistema lá que você não preparou bem. E se eu enriquecer essas mudas e entregar essas mudas já enriquecidas com os biológicos, como que vai se comportar no campo? Tipo, você já vai levar elas com escudo. Bacana, né? Isso era segredo, mas desculpa, tá, Fabrício? Já revelei aí. Já te botei na fogueira aí, que agora você vai ter que fazer. Só um momento. Mais uma. A última pergunta que nós vamos responder. Que depois nós vamos fazer o sorteio. O Juan fez um comentário. Tô fazendo tricodermil a cada 3 meses. Quem que falou? Tô fazendo tricodermil a cada 3 meses. Você não tá me dizendo nada. Só o tricodermo você não tá fazendo nada. Depois de tudo isso que eu falei, você precisa mudar. Que você tá só com uma munição. Você tá indo para uma guerra só com um tiro na sua espingarda. Você não vai. Você tá fazendo alguma coisa já. Você já tá fazendo alguma coisa. Mas você não tá fazendo e não tá fazendo, sabe? Mexer com biológico, gente, não é brincadeira não. Tem que saber, tem que estudar. Se você não sabe, você vai mexer com quem sabe. Então agora eu vou fazer o sorteio, né, do protocolo. Depois a gente vai falar um pouco. Vou sortear. Então minha equipe já botou aqui, são números. Ela anotou as 20 primeiras pessoas que entraram, numeraram e aqui tem os números. Eu vou fazer o sorteio na frente de vocês. Vamos lá. Esse protocolo, a pessoa que vai ganhar um voucher para análise de nematóide, vai ganhar um protocolo e vai ganhar o meu acompanhamento para a gente desenvolver esse protocolo, tá? Os produtos são por sua conta. A Maria Alessa, você tem um programa nutricional que você postou no Instagram. Ó, olha só, Maria Alessa, um abraço. Eu não consegui te visitar, me desculpe, eu vou tirar a mão aqui, porque estava muito corrido, mas a Maria Alessa fez um comentário. Estou seguindo seu programa nutricional que eu fiz para ela e minha pimenta tá o quê? Tá muito linda? Que a minha pimenta está muito linda. Para mim não é surpresa, tá? Não estou querendo me engrandecer aqui, mas para mim isso não é surpresa, porque todas as coisas que eu faço na minha vida, eu sei aonde que vai dar. Às vezes eu não sei quanto tempo que leva as coisas, mas eu sei aonde vai dar. Tudo na minha vida tem um projeto, tudo na minha vida tem um método. Então, se eu faço um programa nutricional, se eu monto um protocolo para você mexer com fusariose, eu sei o que eu estou fazendo. Não sou pesquisador, não sou nada, mas eu sou um entusiasta e sou um cara estudioso. Hoje tem pessoas que mexem só com nematóide, tem pessoas que mexem só com fusariose. E eu surfo no meio de tudo isso que eu estou aqui falando para vocês agora. Vamos lá, sorteio. Número 11. Vamos lá, aqui para todo mundo ver. Número 11. Tem que estar presente. Vai ter que dar um oi aqui agora. Tânia Bada. A Tânia Bada está aqui. Por favor. Por favor, dá um oi aqui. Se está aqui. O Francis já ganhou. O que ele está pedindo? Ele já ganhou o protocolo, já passei para ele. A Tânia tá oi. Beleza. Ô Tânia, manda uma mensagem no direct para nós, tá? Que amanhã o pessoal da minha equipe entra em contato com você. Tá bom? Pra gente ajustar isso aí. Parabéns, tá? Eu vou começar a ler agora. Aqui a gente tem ainda mais 6 minutinhos. Você é uma das poucas pessoas que sabe realmente formar uma planta com qualidade. Obrigado, sei mesmo. Apanhei muito para aprender. Gente, eu vou encerrar porque eu preciso deixar essa live salva, tá? Depois disso,
a gente pode discutir, a gente vai discutir em outras lives, essas coisas tudo, mas eu vou encerrar a live para mim poder salvar ela, tá? Agradeço todo mundo que tirou um tempo para entrar aqui, né, para ver o maluco aqui falando sobre essas coisas, e espero ter ajudado muito vocês, tá? Espero que vocês mudem um pouco também a forma de pensar, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos e valeu, bora para cima e com tudo. Encerrar agora.